Olá, meu nome é Lucas e ao longo da discussão que se inicia agora nós falaremos sobre tronco cerebral. Nós trabalharemos com a definição de que tronco cerebral é tudo que está abaixo do prosencéfalo. Isso vai incluir uma série de estruturas. A primeira delas é o mesencéfalo, a gente está com ele indicado com a letra M em verde na figura logo ao lado. Ele é visível apenas no córteo, na projeção da esquerda. O cerebelo, indicado em azul com as letras CB, ele é visível apenas na imagem da direita. A ponte, identificada em vermelho, e o bulbo, também conhecido como medula oblonga, mas que a gente vai usar o termo bulbo para não confundir com medula espinhal. Uma observação que precisa ser feita é que, em alguns casos, o diencéfalo é contado como parte do tronco cerebral. Nós não vamos contar como parte do tronco, ele até aparece na imagem, são as duas bolotas da esquerda. Aliás, bolotas na imagem da esquerda é a região que está marcada em amarelo na imagem da direita, mas nós não vamos considerar o diencéfalo como parte do tronco, e em algumas situações o cerebelo não é considerado parte do tronco. Nós vamos discutir ele como se fosse parte do tronco cerebral. Então, por simplicidade, as estruturas que nós consideraremos como parte do tronco cerebral na nossa discussão vão ser o mesencéfalo, o cerebelo, a ponte e o bulbo. A gente vai, ao longo da discussão, fazer uma série de cortes. A gente vai começar com cortes bem mais para cima, na região de mesencéfalo, vão ser 2 cortes. A gente depois vai descer para a ponte, vai falar em cerebelo um pouco antes. A gente vai falar lá em bulbo, vão ser 3 cortes no bulbo. Então a gente está cortando de cima para baixo. O primeiro dos nossos cortes é um corte rostral em mesencéfalo, então bastante alto. A gente consegue observar na imagem da direita, a gente tem ali uma linha amarela fazendo uma divisão que a gente já falou previamente, a divisão entre teto e assoalho. Tudo que estiver acima da linha amarela é considerado teto do mesencéfalo, tudo que estiver abaixo da linha amarela é considerada assoalho do mesencéfalo. Então, a primeira estrutura que a gente destaca é parte do teto do mesencéfalo, e são os colículos superiores. A gente tem 4 colículos que a gente consegue enxergar nessa imagem aqui. A gente ali próximo da letra M, a gente consegue ver 4 bolotas. Essas 4 bolotas são os colículos. Aqui a gente está vendo em corte, então a gente enxerga apenas as bolotas de cima, que correspondem, como a gente mencionou um instante atrás, aos colículos superiores, também conhecidos como colículos anteriores. Eles vão ser responsáveis pelo que a gente chama de movimentos sacádicos dos olhos. Os nossos olhos fazem vários tipos de movimento, e esse tipo específico, as sacadas, são os movimentos que vão acontecer em resposta a algum estímulo chamativo. Então, se, por exemplo, a gente está em qualquer ambiente, mas pode ser na rua, e escuta um ruído muito intenso, alguma coisa que nos chama a atenção, pode ser, de repente, alguém chamando o nosso nome, e a gente, em resposta a esse chamamento, a esse ruído, a gente vira o rosto e vira os olhos na direção deste som. Esse movimento dos olhos e também o movimento do pescoço, que às vezes é necessário para poder olhar para o som, é um movimento sacádico. Então, os colículos superiores a gente apresenta como responsável por movimentos sacádicos dos olhos, mas, na verdade, eles vão estar envolvidos em qualquer direcionamento de olho e cabeça em resposta a um estímulo chamativo. Então, movimentos sacádicos. Todo o resto que a gente vai discutir na sequência é parte do assoalho. A primeira estrutura que a gente destaca no assoalho é o núcleo rubro. Na imagem de baixo, eles estão identificados em vermelho, não é muito difícil localizar, mas na imagem de cima, né, uma representação mais anatômica, é aquela região identificada com um círculo. O núcleo rubro, ou os núcleos rubros, eles são importantes para os movimentos de braços e ombros, mas não para qualquer movimento de braço e ombros. Eles vão ser importantes para o que a gente chama de gingado da caminhada, aquela alternância, aquele balançar de braços que caracteriza o processo de caminhada nos humanos. Então, quando a gente está caminhando de modo natural, né, é comum que os braços se movam fazendo um pêndulo em oposição à perna do mesmo lado. Ficou muito comprido, mas na verdade os braços se movem junto com a perna do lado oposto.
Isso é importante em termos de biomecânica, porque pode parecer pouco, mas esse balançar dos braços, que vai levar a um certo acúmulo de energia no movimento do pêndulo, vai fazer com que a gente diminua a quantidade de energia necessária para o processo de caminhada. Caminhar com os braços parados ou caminhar com os braços nos bolsos faz com que a gente acabe gastando muito mais energia para caminhar. Então, os núcleos rubros, ou o núcleo rubro, é importante para esse balançar de braços e ombros, né, que algumas pessoas às vezes fazem de modo mais exagerado, né, sacudindo os ombros de um lado para o outro enquanto caminham. A nossa segunda estrutura no assoalho é a substância cinzenta periaquedutal. Ela vai estar marcada em um cinza escuro, bem ali, uma elipse próximo da linha amarela. Na imagem de baixo ela é um cinza clarinho, é mais fácil de visualizar. A substância cinzenta periaquedutal, ela ganha esse nome porque, substância, é um conjunto de neurônios com bordas pouco definidas. Cinzenta, porque ela tem um monte de neurônios, então vai ficar com uma cara cinzenta. E periaquedutal. Aqueduto é um conduto de água, né? Aqueduto cerebral está identificado na imagem de baixo, ali a parte bem central, no meio do cinza. O aqueduto cerebral é parte do sistema de ventrículos que a gente tem no cérebro, né, o que restou do tubo neural, aquele sistema de circulação de líquidos dentro do nosso encéfalo. E periaquedutal significa que fica em volta do aqueduto cerebral. Então, substância cinzenta periaquedutal, grupo de neurônios com bordas pouco definidas que fica em volta do aqueduto cerebral. Para a gente, o que importa mesmo é a função dessa substância cinzenta periaquedutal. E a gente vai destacar duas funções importantes. A primeira delas é a sensação de dor. A gente vai ter várias vias no nosso corpo que vão estar envolvidas no processo de sentir dor, mas uma dessas vias, ou um dos locais onde existe regulação da dor, é a substância cinzenta periaquedutal. Então, alguns dos fármacos que são usados para diminuir a sensação de dor, o exemplo que eu dou são os opioides, né? São drogas como morfina, como o fentanil, como o Tilex, né? O Tilex costuma ter paracetamol, que não vai agir nessa região, mas costuma ter codeína, né? Que vai daí ter uma ação indireta nessa região. Indireta porque a codeína é transformada em morfina no nosso fígado. Mas, de novo, parte da modulação, parte dos ajustes da sensação de dor vai depender de substância cinzenta periaquedutal. A segunda função da substância cinzenta periaquedutal que a gente destaca vai ser o que a gente chama de agressividade afetiva. A agressividade afetiva não tem muito a ver com afeto e com carinho, né? Não é esse significado de afeto, mas a agressividade afetiva é aquela ameaça de ser agressivo. Então, aquela pessoa que, por exemplo, fala alto, grita, xinga, ameaça, né? A gente vê ameaças do tipo, eu vou te bater, eu vou te matar. A pessoa que ameaça, ela está tendo um funcionamento alterado, bastante diferente do usual, em substância cinzenta periaquedutal. Notem, essa pessoa não necessariamente vai transformar essa ameaça em violência. Então, não é a agressividade de causar dano no outro, é a agressividade de fazer um display, como a gente usa em termos de comportamento, fazer uma demonstração de eu estou disposto a ser violento, mas não necessariamente a pessoa fez qualquer tipo de ato violento. Então, usando aquela frase, né, cachorro que ladra não morde, né? Essa área aí vai estar envolvida no ladrar, no ficar latindo, no ficar ameaçando, mas sem necessariamente fazer um ataque físico direto. A terceira área que a gente destaca no mesencéfalo, nesse corte rostral, vai ser a substância negra, que eu estou ali identificando com uma elipse em cor preta e uma seta preta. Na imagem de baixo, a substância negra é fácil de identificar porque são as duas faixas de cor preta que são facilmente visíveis. A substância negra vai ser uma das fontes de dopamina, do neurotransmissor dopamina, para o nosso sistema nervoso, especificamente dopamina para os núcleos da base. Então, essa substância negra ela vai estar envolvida na doença de Parkinson, né? Porque a doença de Parkinson se caracteriza pela morte dos neurônios da substância negra, o que vai resultar em uma falta de dopamina para os núcleos da base.
A nossa quarta estrutura do assoalho do mesencéfalo vai ser a área tegmental ventral. Ela está identificada na imagem de baixo com um triângulo roxo. Ela não é facilmente visível na imagem de cima, é aquela região aproximada ali. Esse nome, área tegmental ventral, tegmentum, é o nome em latim para assoalho. Né? A gente tem o teto, que em latim é tectum, esse é muito parecido, e a gente tem o assoalho, que em latim é tegmentum. Então, área tegmental ventral significa que é uma área que fica na região ventral, ou seja, para baixo, do assoalho do mesencéfalo. Essa área vai estar envolvida em várias coisas. A primeira que a gente destaca é a agressividade predatória. A agressividade predatória vai ser o diferente da agressividade afetiva. A agressividade afetiva, que a gente mencionou, associada à substância cinzenta periaquedutal, a agressividade afetiva é o ameaçar. Né? No caso do cachorro que ladra ou morde, é o ladrar, é o dar o aviso de agressividade. A agressividade predatória é causar o dano, é cometer o ato violento, é executar a ação que leva a dano em um outro indivíduo ou dano um objeto. E também essa área tegmental ventral ela vai ser fonte de dopamina tanto para córtex, né, especialmente córtex pré-frontal, mas também para núcleo acumbente. Então ela vai estar envolvida no nosso sistema de busca de recompensa, que depende do núcleo acumbente que a gente discutiu em aula anterior. Então, muito do que a gente chama de motivação, o desejo de fazer coisas, vai depender da quantidade de dopamina sendo produzida ali em núcleo acumbente. E a última estrutura que a gente destaca aqui é a formação reticular mesencefálica, que está ali marcada em verde. Ela fica meio que em volta do núcleo rubro, por isso que eu representei dessa maneira, como um círculo esverdeado ali na região do núcleo rubro. No meio fica o núcleo rubro. A volta é a formação reticular mesencefálica. Ela é parte do sistema de ativação reticular, que vai ter estruturas no mesencéfalo, que vai ter estruturas na ponte, que vai ter estruturas no bulbo. Por isso que a gente vai ter, então, a formação reticular mesencefálica, a formação reticular pontina, fica na ponte, e a formação reticular bulbar, fica no bulbo. E essas três estruturas, esse conjunto que forma o sistema de ativação reticular, vai estar envolvido no controle do nosso estado desperto, no ficar acordado, no ficar dormindo, no ficar de pé. Então, atribui-se à formação reticular mesencefálica, o pedaço mais de cima, a função de manutenção do estado desperto, manter o sujeito acordado. Quando essa formação reticular mesencefálica começa a desligar, é que a gente está começando a cair no sono. Quando a gente desliga, quando ela desliga, a gente está dormindo. Logo atrás, um pouco mais embaixo, a gente vai ter um corte caudal do mesencéfalo. Eu vou dar como destaque, eu vou destacar aqui apenas o que a gente tem no teto, porque as estruturas de assoalho são muito parecidas com as que a gente viu no corte anterior. Então, o que a gente vai ter no teto do mesencéfalo um pouco mais para trás? Os colículos inferiores. A gente tem que lembrar que os colículos são aquele conjunto de 4 bolinhas que estão ali marcadas próximos da letra M. A gente antes estava falando dos colículos superiores, são as bolinhas de cima. Agora a gente está falando dos colículos inferiores, são as bolinhas de baixo. Então, os colículos inferiores, que também são conhecidos como posteriores, eles vão estar envolvidos em alguns reflexos auditivos e são parte do sistema que vai fazer a localização da origem do som. Então, assim como os colículos superiores tinham a ver com direção do olhar, os inferiores têm a ver com direção do som. Para a gente seguir adiante, e a gente vai começar a entrar na discussão de cerebelo, a gente tem que lembrar de alguns termos que foram definidos em outra aula, que são termos aferente, que vai para, e eferente, que sai de. Então, nós vamos falar de cerebelo. O cerebelo tem várias aferências e eferências, ou seja, tem várias coisas que chegam no cerebelo, tem várias coisas que saem do cerebelo. A gente tem aqui uma imagem que não é de cerebelo, é uma imagem de tronco cerebral que está mostrando os pedúnculos cerebelares. O primeiro pedúnculo cerebelar, pedúnculo é pé, né?
é o chamado pedúnculo cerebelar médio. Ele tem axônios que estão vindo do córtex. São axônios aferentes. Então, está vindo do córtex e chegando no cerebelo. Por isso, ele é aferente para o cerebelo. E é a informação de que movimentos devem ser feitos. Ou seja, o que o córtex está pensando de qual é o movimento que precisa ser feito. Segunda informação que chega em cerebelo são axônios que estão vindo lá da medula espinhal, ou seja, estão vindo lá de baixo. Tá? São axônios também aferentes, tem algumas eferências, mas nós vamos destacar as aferências, relacionadas à chamada propriocepção. Propriocepção é percepção do próprio corpo, né? O que o corpo está fazendo, o que os músculos estão fazendo, e isso vai ser comparado pelo cerebelo, nós já detalharemos esse processo, na comparação com os axônios que estão vindo do córtex. Então está vindo informação motora do córtex sobre o que deve ser feito, e está vindo de baixo informação sensorial da medula espinhal sobre o que efetivamente está sendo feito. E aí a gente vai ter o terceiro pedúnculo, né, o pedúnculo cerebelar superior, que são axônios que saem do cerebelo com as correções necessárias para os movimentos. Se eles saem, eles vão lá para córtex. Está ali destacado eferentes, estão saindo do cerebelo, né, diz que vai para tálamo, mesencéfalo e bulbo, mas eu chamo a atenção do tálamo, porque se vai para córtex, passa pelo tálamo. Então, faz sentido que uma informação de cerebelo que vai para córtex vá para tálamo. Então, em vermelho, informação que está vindo do córtex sobre o que deve ser feito em termos de movimento. Em azul, informação que está vindo da medula espinhal sobre o que efetivamente está sendo feito. E em roxo, informação que está saindo do cerebelo para córtex e outras estruturas sobre que correções são necessárias para que a intenção, que veio do córtex, e a execução, que está vindo da medula espinhal, estejam de acordo. Entendendo os pedúnculos cerebelares, a gente pode ir para o cerebelo. O cerebelo ele costuma ser dividido em vermes, que é aquele pedaço bem central, e hemisférios, que é qualquer coisa que não é vermes. Mas funcionalmente, o vermes e os hemisférios intermediários funcionam em conjunto, é o que está destacado ali entre as linhazinhas pontilhadas. E a gente tem depois os hemisférios cerebelares laterais, que vão funcionar um em conjunto com o outro, mas em separado da parte central. Volta. A parte do meio funciona junto e os pedaços dos lados funcionam um junto com o outro, mas em separado da parte do meio. O vermes, então, ele vai receber informação da medula espinhal. É o que antes estava indicado em azul. É a informação que vem de baixo sobre o que os músculos estão fazendo. Os hemisférios laterais, são os pedaços que ficam para os lados das linhas pontilhadas, é o pedaço que recebe informação do córtex sobre que movimentos deveriam estar sendo feitos e que vai comparar com essa informação que está vindo da medula espinhal, que está vindo ali em azul. E esses hemisférios laterais, então, vão fazer uma avaliação para ver se o sensorial, né, se a execução está de acordo com a previsão, com o planejamento, e vão mandar essa informação de volta lá para a córtex para fazer os ajustes necessários. A gente complementa com um outro pedaço do cerebelo, que ele está bem ali embaixo, né, uma barrinha acinzentada, o flóculo, ou às vezes lobo flóculo nodular, ou cerebelo vestibular. Ele tem a função de juntar equilíbrio com visão, né, porque o cerebelo recebe informação sobre o equilíbrio do corpo, especialmente sobre que movimentos a cabeça está fazendo, né, e essa informação vem do chamado labirinto vestibular, que é o que está com problema em muitos casos quando as pessoas têm labirintite. E esse cerebelo então vai receber informação sobre o que a cabeça está fazendo e vai tentar manter os olhos numa posição estável. Danos em cerebelo costumam levar a 3 manifestações muito características. Tremor em movimento, ou seja, o movimento está sendo planejado, mas as correções não estão sendo bem executadas, e daí o membro em movimento ele acaba fazendo um movimento irregular. Ataxia, taxi é movimento, ataxia é dificuldade em deslocar-se, então a gente usa o termo ataxia para quando o sujeito não consegue caminhar, não consegue se deslocar de modo adequado.
porque afinal, para a gente caminhar é necessário uma execução muito precisa dos movimentos de pernas. E nistagmo. Nistagmo é característico daí de dano no lobo flóculo nodular, que os olhos começam a fazer movimentos irregulares. No nistagmo, os movimentos mais comuns são de um lado para o outro, então os olhos ficam como se estivessem tremendo. Algumas pessoas têm nistagmo desde nascença, outras pessoas acabam adquirindo nistagmo. Isso prejudica um pouco a visão, mas não chega a afetar de modo radical a vida da pessoa. Quem funciona em conjunto com o cerebelo, então, é a ponte. A gente mencionou antes que a ponte... Aliás, a gente trouxe uma imagem antes da ponte com os pedúnculos cerebelares. A gente mencionou em aula anterior que se vai ou vem do cerebelo, passa pela ponte. Então a ponte tem essa função de mandar informação para o cerebelo, de receber informação do cerebelo, mas a gente destaca algumas outras estruturas de ponte. Uma delas é o locus ceruleus. Locus é um grupo de neurônios com bordas bem definidas e com tamanho pequenininho. Cerúleus significa azul. Na imagem eles pintaram em vermelho, o mais apropriado seria azul, seria lugarzinho azul. Esse locus ceruleus, ele é fonte de noradrenalina para o nosso encéfalo. A gente já viu que a dopamina costuma ser produzida em mesencéfalo, mas a adrenalina costuma ser produzida basicamente em ponte. Esse locus ceruleus vai estar envolvido na resposta de medo e também na resposta de agressão nos aspectos corpo, no aspecto fisiológico de coração e respiração, e também está envolvido na síndrome de abstinência de opioides. Lembrando, opioides são drogas como a morfina, que são drogas que têm um potencial muito grande para a dependência química. O sujeito que está em abstinência, ou seja, ele é dependente químico de opioides e parou de consumir os opioides, ele costuma ter suor frio, taquicardia, respiração alterada, tudo isso está envolvido, ou tudo isso depende de locus ceruleus. A gente destaca também o centro pneumotático, está marcado ali com a setinha em verde, na imagem ele está em vermelho, mas é a setinha em verde. O centro pneumotático ele é um dos grupos de neurônios que controla a respiração, especificamente ele vai controlar a frequência respiratória. Ele não é o grupo mais importante para a gente respirar, mas ele é um dos grupos envolvidos no processo. A gente tem também a formação reticular pontina, identificada na imagem de baixo, com a elipse em azul. Ela vai ser responsável por, entre várias coisas, por manter a postura do corpo. Então, quando a gente está caindo no sono e relaxa, especialmente é comum quando a gente está sentado e a pessoa fica, como se diz, cabeceando ou pescando. A situação que a gente está caindo no sono e daí quando a gente sentado cai no sono, a cabeça cai para frente. É a formação reticular pontina que está desligando. E a gente traz como um destaque extra o que acontece quando a pessoa tem dano nas fibras ventrais da ponte. As fibras ventrais da ponte é o que está marcado na imagem de embaixo num rosa claro, vai ter dos dois lados, mas a gente está enxergando rosa claro só na esquerda, que é a informação que está vindo lá de córtex e que vai lá para a medula espinhal. Essas chamadas fibras cérebro-espinhais, ou parte do que vai ser o trato córtico espinhal, é a informação motora que está vindo lá de córtex motor e vai para a medula espinhal. Então, se a pessoa tem dano nessa região, simplesmente desliga a parte motora de praticamente todo o corpo. É comum que apenas os olhos consigam se mover. Isso caracteriza o que a gente chama de síndrome do enclausuramento. Em inglês usa-se o termo locked in, que seria trancado dentro do próprio corpo. Isso aparece no livro e no filme O Escafandro e a Borboleta. Relata o caso de um editor de moda francês, o Jean-Dominique Bauby, que teve um acidente vascular encefálico com dano em fibras ventrais da ponte. E após esse acidente vascular encefálico, ele não conseguia mexer nada do corpo dele, exceto piscar com um olho. E piscando com esse olho, ele, entre aspas, ditou um livro inteiro. Uma pessoa ia falando as letras, quando chegava na letra que ele queria, ele dava uma piscada. E daí ia letra por letra compondo o livro. Então, as fibras ventrais da ponte são fundamentais para a comunicação motora de córtex e medula espinhal.
E por fim a gente chega no bulbo. No bulbo a gente vai ter 3 cortes, um corte mais rostral, mais para cima, um corte intermediário e um corte mais para baixo. A primeira estrutura que a gente destaca do corte rostral, ela não aparece na imagem, precisaria ser um corte mais rostral ainda. Então eu vou colocar a região aproximada dela de modo pontilhado. Vai ser o núcleo olivar superior. Não é o que a gente está vendo na imagem, ele fica um pouco acima ou à frente do que a gente está enxergando ali na imagem. Esse núcleo olivar superior, ele recebe informação dos ouvidos. A gente sai direto de ouvido, a gente tem o nervo vestíbulo coclear e essa informação dos ouvidos vai para núcleo olivar superior. Então ele é fundamental para o processo de audição. A gente tem logo abaixo o núcleo olivar inferior. Esse sim é o que aparece na imagem. Eu coloquei pontilhado também para tentar meio sobrepor um ao outro, porque o superior e o inferior são um mais para cima, outro mais para baixo. Então, em corte, eles ficariam muito próximos. Esse núcleo olivar inferior não tem nada a ver com audição nesse caso. Ele vai estar mandando informação do núcleo rubro, que se a gente lembra de alguns minutos atrás é importante para o gingado da caminhada, informação para o cerebelo, então tem a ver com movimento. Eu encontro ainda o grupo respiratório ventral, eu identifiquei ele ali em verde. Tá? O grupo respiratório ventral vai ter vários pequenos núcleos, vários grupinhos de neurônios. Ele vai ser importante na respiração forçada. Ele não é o grupo de neurônios mais importante para a respiração. Ele é mais um grupo importante, mas não o mais importante. E a gente tem também o núcleo do vago, que está identificado lá em roxo, e vai ser responsável pelo controle da frequência cardíaca. A gente tem que lembrar que o coração bate sozinho. O coração ele tem um sistema de autogeração de atividade elétrica, então ele bate sozinho, mas quem manda bater mais rápido ou quem manda bater mais devagar vai ser o núcleo do vago. Descendo um pouquinho, vai ser um corte intermediário em bulbo, a gente destaca a formação reticular bulbar, que tem várias funções, mas a gente chama atenção para a função que se acredita importante para sono, que é manter o sujeito num estado dormindo. A gente também destaca o grupo respiratório dorsal, também conhecido como núcleo do trato solitário, e esse sim é o grupo de neurônios mais importante para a respiração, porque ele vai fazer o que a gente chama vai gerar o que a gente chama de rampa inspiratória. A gente tem um grupo de neurônios que vai disparando de modo cada vez mais acelerado, começa tentando fazer uma simulação de O barulho pode ter ficado um pouco alto, mas foi o que deu para representar. Mas a ideia é que quanto mais esses neurônios disparam, mais ar a gente vai colocando para dentro. E, eventualmente, eles param de disparar e aí a gente expira, a gente põe o ar para fora. A gente tem que lembrar que a expiração, o ato de colocar o ar para fora, ele é um processo passivo na maior parte dos momentos. E, por fim, a gente tem um corte bem caudal do bulbo, em que a gente vai encontrar duas situações importantes. A maior parte das pessoas está familiarizada com a ideia de que as coisas são cruzadas no nosso cérebro, no nosso córtex, Então, de que o lado direito do corpo ele vai ser controlado e sentido pelo lado esquerdo do cérebro. Então, em algum lugar, a informação motora, que está vindo de córtex para a medula espinhal, ela tem que cruzar de um lado para o outro. Em algum lugar, a informação sensorial, que está vindo de medula espinhal para córtex, tem que cruzar de um lado para o outro. A gente chama esse processo de cruzar de um lado para o outro de decussar. Decussar é atravessar por outro lado. Então a gente vai ter aqui nesse slide duas decussações. Decussar é trocar de um lado para o outro. A primeira delas é a decussação piramidal. Ela ganha esse nome pelo que na imagem de cima a gente vê, em cima é bulbo, embaixo é medula espinhal. Na imagem de cima a gente vê uma região em amarelo marcada ali como PT. PT é trato piramidal.
essa região ali bem na parte de baixo do bulbo é chamada de pirâmide bulbar, é a informação que está vindo do córtex para a medula espinhal. Então vai compor o que a gente chama de trato corticoespinhal, do córtex para a medula espinhal. Então, a informação que está vindo do córtex, a gente tem ali em amarelo a pirâmide bulbar esquerda. Lembrando que quando a gente olha uma imagem anatômica, ela costuma estar espelhada, né? Costuma estar virada, então o lado esquerdo fica do lado direito. Então, o que está em amarelo ali em cima é a pirâmide bulbar esquerda, que está vindo do córtex esquerdo. E isso precisa mudar para o lado direito da medula espinhal, que vai estar na figura de baixo. Então, a informação que está vindo do córtex esquerdo, ela cruza para o outro lado e vai ali para o CST em amarelo. CST é o trato córtico-espinhal direito. Na medula espinhal, as coisas já estão do lado certo, né? O lado direito do corpo já está do lado direito da medula espinhal. Então, a decussação piramidal, ela fica no bulbo, na parte caudal do bulbo, e ela é o cruzamento da informação motora que vem de córtex motora para a medula espinhal. Então, os tratos piramidais, ou a pirâmide bulbar, vai dar origem ao trato córtico espinhal. E eu vou ter também uma decussação sensorial, porque a informação que está vindo do lado direito da medula espinhal está ali embaixo, em verde, é o verdinho ali, FC, FG, são o fascículo cuneato e fascículo grácil, são estruturas de medula espinhal que a gente vai discutir mais adiante. Então, essa informação sensorial que está no lado direito da medula espinhal, é o FC e o FG, precisa passar para o lado esquerdo do bulbo para ir para o córtex esquerdo. É o que a gente vê, então, representado na seta. A seta começa embaixo do lado direito, passa ali para cima ainda do lado direito e tem um risquinho esverdeado que leva até o ML. ML é o lemnisco medial, que vai ser a estrutura que vai levar a informação lá para tálamo e depois para córtex somatosensorial, mas é uma informação que está vindo do lado direito da medula espinhal, imagem de baixo, e vai para o lemnisco medial esquerdo. Então, no bulbo, a gente vai ter as duas decussações, a decussação piramidal ou decussação motora e a decussação sensorial.